Sabe aquela comunicação corporativa que a gente conhecia? Então, ela tá com os dias contados. Hoje, a gente vai mergulhar nas tendências que estão, redesenhando completamente o mapa da comunicação nas organizações e vamos usar um guia fundamental para entender esse novo território. Olha, essa citação é o ponto de partida perfeito. Porque hoje em dia é impossível uma empresa ficar numa bolha. Pensa bem, uma eleição, um movimento cultural, uma treta nas redes sociais, tudo isso invade os escritórios e força as marcas a se posicionarem. As regras do jogo simplesmente mudaram para sempre. E para guiar a gente nessa jornada, vamos nos basear no trabalho do grupo de pesquisa Extratou. A ideia é pensar nesse livro como um GPS mesmo, sabe? Um GPS para o comunicador de hoje, que aponta os caminhos e também os desafios desse cenário todo novo que a gente está explorando. Então, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente entende o cenário geral que está mudando, depois mergulha na força da tecnologia e da diversidade, dá uma olhada em como as práticas estão se reinventando e, no final, a gente fecha entendendo o impacto disso tudo na sociedade. Bora lá? A primeira grande mudança, e talvez a mais chocante de todas, é esta. Acabou. Simplesmente acabou aquela era em que a organização tinha controle total sobre a sua mensagem. Aquele monólogo, sabe? Virou um diálogo super intenso e muitas vezes totalmente imprevisível. É só parar para pensar. Um cliente ficou insatisfeito, ele não vai mais ligar para o saque. Ele vai postar um vídeo no TikTok que pode viralizar em horas. Um funcionário está orgulhoso de um projeto, ele não guarda para si, ele vai lá e compartilha tudo no LinkedIn. Ou seja, todo mundo virou produtor de conteúdo sobre as marcas. A comunicação virou essa rede gigante, complexa e, vamos ser sinceros, incontrolável. E claro, quem que é o motor por trás dessa revolução toda? A tecnologia, óbvio. Mas não é só que ela deu pra gente novas ferramentas, é mais do que isso. Ela literalmente demoliu o prédio antigo da comunicação e construiu um ecossistema digital completamente novo no lugar. Então, a grande questão que fica é essa aí. O ponto aqui não é só aprender a usar um aplicativo novo. É muito mais fundo. É entender que a própria essência da comunicação, a velocidade, a transparência, o jeito como a gente se relaciona, foi de fato reescrita pelo código digital. E para a gente entender a profundidade disso, tem um conceito que é chave: mediatização. E calma, não é um bicho de 7 cabeças. Não é só sobre usar mídias, é sobre como a lógica das mídias, pensa na velocidade, na interatividade, naquela dinâmica das redes, começou a fazer parte de absolutamente tudo na nossa vida, desde o trabalho até as relações pessoais. E com isso, o arsenal do comunicador mudou da água para o vinho. Hoje o jogo vai desde a agilidade de uma conversa no WhatsApp até a complexidade de analisar um mar de Big Data para entender o público. E tem mais, a sutileza de criar um meme que vira viral ou de fechar uma parceria que soe de verdade com um influenciador. Olha, essa comparação aqui no slide resume tudo perfeitamente. A gente deixou para trás o modelo do megafone, sabe, aquele negócio linear, onde a empresa falava e a massa só ouvia. Agora, a gente entrou na era da rede. É um ambiente de diálogo constante, onde a atenção da galera é disputada em múltiplas telas ao mesmo tempo. E o perigo? Qualquer errinho pode viralizar em minutos. Essa vulnerabilidade toda exige uma agilidade e uma transparência que antigamente eram simplesmente impensáveis. Mas a transformação não é só tecnológica, não. As vozes que estão ecoando nessa rede nova também são outras. A diversidade deixou de ser só um item bonitinho na lista de boas práticas para se tornar o centro da estratégia de verdade. Hoje em dia, ignorar essas vozes é um risco que nenhuma organização, sério, pode se dar o luxo de correr. E o livro provoca a gente com essa pergunta que é essencial. Afinal, quando a gente fala de diversidade nas organizações, do que a gente está falando de verdade? Porque vai muito, mas muito além de só cumprir cotas. É sobre entender e incorporar de fato diferentes perspectivas, vivências e identidades na cultura da empresa. Beleza, mas como é que a gente transforma a boa intenção em prática? O livro aponta para uma abordagem com 3 pilares. Primeiro, reconhecimento. Basicamente, é ouvir de verdade as pautas sociais para não cometer gafes. Segundo, diálogo. É sobre criar pontes entre gerações diferentes, entre visões de mundo diferentes dentro da empresa. E por último, acessibilidade, que é garantir que ninguém fique para trás, seja no acesso físico ou no digital. Ok, agora vamos ver como isso tudo impacta o dia a dia na prática. A mudança é tão, mas tão profunda que a própria natureza da comunicação está sendo redefinida. E essa frase aqui, ela é transformadora. Parem para pensar.
Comunicação não é mais um departamento isolado ou só uma ferramenta que a empresa usa. A forma como uma organização se comunica é o que ela é. Ponto. Cada interação com o cliente, cada processo interno, cada produto na prateleira, tudo, absolutamente tudo é comunicação. E esse slide aqui ilustra uma mudança tática que é crucial. Ao invés de ficar só dependendo de comprar anúncio que interrompe a vida das pessoas, as organizações mais espertas estão construindo seus próprios canais. Elas estão criando podcasts, blogs, canais no YouTube, elas mesmas estão virando fontes de conteúdo e construindo um relacionamento direto com a audiência. Para fechar, vamos conectar tudo isso com a sociedade. Porque, no fundo, as expectativas mudaram. As pessoas não querem mais só comprar produtos. Elas querem que as organizações tenham um papel social que seja claro e positivo. E nesse cenário todo, onde todo mundo busca autenticidade, surge uma ameaça gigante: as fake news. E elas são muito mais do que só mentiras. Elas são tipo um veneno para a confiança, que é um ativo mais valioso de qualquer organização. Porque uma vez que essa confiança quebra, cara, é muito difícil de recuperar. E isso exige das empresas um compromisso radical, de verdade, com a transparência. E qual é a resposta para essa busca por confiança e relevância? É o tal do propósito. É ter uma causa, é defender valores, é ir além do lucro. Isso se tornou, essencial para criar uma conexão de verdade, tanto com quem trabalha na empresa, quanto com quem compra os produtos. Beleza, então juntando todas essas peças do quebra-cabeça, tecnologia, diversidade, novas práticas, que imagem do futuro da comunicação a gente consegue ver? Se a gente fosse resumir tudo em uma grande lição, seria esta: comunicação deixou de ser sobre simplesmente emitir mensagens. Agora é sobre construir significados num diálogo que não para. E para isso, precisa da agilidade que a tecnologia dá, da empatia que a diversidade traz e, principalmente, de um propósito claro que vá além do dinheiro, sabe? Que mostre qual é a real contribuição daquela marca para o mundo. E eu queria deixar uma reflexão final aqui. Se cada ato, cada relação é, no fundo, comunicação, então o jeito que a gente projeta as organizações do futuro precisa ser radicalmente diferente, não acha? O que será que isso significa na prática para líderes, para comunicadores e, no fim das contas, para todos nós? Toda essa nossa análise foi inspirada na riquíssima publicação do grupo de pesquisa Extrato, lá da Facons, na Universidade Federal de Santa Maria. É um trabalho realmente essencial para quem não quer só entender o que está acontecendo, mas quer ajudar a construir a comunicação do futuro. Fica a dica para aprofundar e